Bom, bom dia a todos, né? Obrigado pela presença. Queria agradecer aqui especialmente ao Pedro, né? Presidente Pedro Moreira, presidente da Abralog, Associação Brasileira de Logística. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Se você quiser já se apresentar, enfim, falar um pouquinho do Pedro, já fique à vontade. Sou o atual presidente da Abralog, somos de logística, também tenho na diretoria da Fiesp e também participo da seção 6 da CNT, a seção de logística e infraestrutura. A Abralog é conveniada da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, né? E, além disso, tenho minha vida toda dedicada à logística de suprimentos, são quase 35 anos, passei por indústrias, lancei no Brasil o conceito de pooling de partes e contentores. Nossa empresa, então, foi adquirida pela CHEP, no qual fiquei presidente por 20 anos, né? E agora tenho minha empresa que busca fornecer soluções e negócios para a cadeia de suprimentos, né? Então, uma alegria grande estar com vocês aqui. Muito bom, obrigado, Pedro. Tiago Garbim, bom dia, meu amigo. Bom dia, tudo bem? Beleza. Bom estar com vocês aqui, um tema super atual, né, para a gente estar falando, né? Nós tivemos aí no ano passado, um blackout aí do segmento de transporte que fez a gente entender o quão dependente nós somos, né, do segmento do transporte hoje no nosso país, não só no nosso país, mas acho que isso ocorre em todo mundo, né? E o tema é linkado com isso, porque a gente liga a tecnologia a esse tema que é tão importante para nós, né? No fim, se não houver logística, não houver transporte, não temos abastecimento em nenhum dos lados, né? Nem na nossa casa, na nossa empresa. Tá? Então, é um prazer estar falando desse tema tão atual com vocês. Eu sou CEO da Ative. A Ative é uma empresa especializada em cloud computing. A gente há alguns anos, já há mais de 12 anos, atua com empresas do segmento de logística, hospedando essas empresas em nuvem, né, levando suas aplicações para um ambiente seguro. Então, estamos muito ligados também a esse tema. Eu agradeço muito o convite de estar participando com vocês aqui. Muito bom, nós aqui agradecemos a sua presença, né? Obrigado, realmente é o que você falou, esse tema é super atual, acho que sempre vai ser atual, né? Como você falou que aconteceu aí num passado recente, né? Daquela greve maluca de tantos dias, né? Dos caminhoneiros, né? A gente ali pôde perceber o quanto a logística, enquanto o transporte, enquanto os nossos caminhoneiros, as frotas aí fazem falta. É sempre assim na vida, né? A gente só sente falta quando a gente não tem algo, né? E aí a gente pode sentir na pele realmente a importância, né? Desse setor, né? Então, acho que é um tema extremamente relevante mesmo, por isso o nosso foco está aí, né? Acho que é algo de muita importância, né? Muita valia. Bom, vamos começar para a pergunta já, batendo um papo aqui? Vamos lá. Pedro, é o seguinte, queria que você falasse um pouquinho sobre a Abralog, né, enfim, e por que estamos juntos, qual é a ideia, né, enfim, por que PWIT e Abralog se associou, se você puder dar essa visão um pouco, eu agradeço. Tá bom? Ok, obrigado, Marco, pela pergunta. A Abralog, ela é um fórum de integração entre os elementos que compõem a cadeia logística, a cadeia de suprimentos, né? Então, nós reunimos na Abralog todos os fornecedores de soluções, que é soluções de tecnologia, de serviços, os diversos modais de transportes, né? E também integramos equipamentos de movimentação, armazenagem, embalagem, e também aquelas empresas que utilizam, que praticam, que usam a logística no dia a dia. Então, indústrias, as diversas cadeias produtivas, redes de varejo, as empresas de e-commerce, a maioria está na Abralog. E dentro dessa interação, a gente busca desenvolver boas práticas, movimentos conjuntos, levar ao governo as demandas do setor, intermediar essas discussões, né? E também, em pano de fundo, como nós temos empresas associadas, gerar para essas empresas associadas oportunidades de negócios entre os associados ou com o mercado, né?
algumas atividades importantes da Abralog que levam a essa nossa visão, esse nosso objetivo. Então, nós temos os comitês temáticos, aproximadamente 8 comitês temáticos, com especialista, mas também é aberto para qualquer associado, né? Então, dentro desses comitês, nós temos uma agenda anual, temos metas, temos objetivos. Por exemplo, o comitê de e-commerce está crescendo muito, muito rapidamente. Temos lá 5 participantes nesse comitê, 50 participantes desses comitês, diversas empresas. O comitê de tecnologia, que a WIT e a Activity estão super convidados para se engajarem e nos ajudar nesse comitê. O comitê de integração indústria e varejo, quais são as boas práticas que a indústria e varejo podem realizar para melhorar a logística, a redução dos seus custos, gestão de riscos, a multimodalidade. A gente defende muito na Abralog a integração dos modais, né? Além disso, a gente realiza visitas técnicas, mesas redondas. Nós temos um acordo com a Intermodal, da Informa, e nós somos o braço de conteúdo da Intermodal. Então, realizamos atualmente a nossa Conferência Nacional de Logística. Estamos indo para a 23ª edição, e, em função da pandemia, foi prorrogada para final de agosto, né? Temos um evento também interessante chamado Circuito da Logística, onde a gente leva um grupo de associados pelo Brasil para fazer demonstrações de soluções, realizar workshops, seminários, várias publicações. E a Abralog também ela tem um escritório em São Paulo e um em Brasília. É importante estar em Brasília pela interlocução com o governo, né? Algumas parcerias importantes da entidade. A CNT, que eu comentei recentemente, anteriormente, a BAE, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores, onde nós temos lá um comitê de logística, IDV, enfim, também trazer essas duas entidades co-irmãs para que a gente consiga avançar em algumas agendas que são transversais, que são comuns a todas as entidades, né? A gente costuma dizer que o brasileiro não tem uma visão associativa. Quando você vai nos eventos lá na Europa, Estados Unidos, você vê aí conferências com 2.000, 3.000 pessoas. Às vezes acontece muito disso. No Brasil, às vezes, para fazer um evento de 300, 400 pessoas, a gente luta bastante, né? Então, a gente estimula também que o executivo, a executiva, venha para a entidade, porque é importante a sua contribuição para as suas competências e também para elevar o nosso segmento. E desse contexto, a gente recebe muito bem a PWIT, como a nossa associada. Eu acho que ela tem tudo a ver com a entidade nas suas soluções, o mercado de soluções tecnológicas, viáveis, com preços competitivos. Então, essa somatória de competências junto com a PWIT é fundamental também para alavancar a entidade nesse braço de tecnologia. Então, esse é o objetivo da gente estar juntos, conte conosco, Marcos, Thiago, e o objetivo é a gente criar uma agenda positiva entre a entidade e vocês. Muito bom, excelente. Eu acho que essa representatividade, principalmente, né, Pedro, que você comentou sobre os órgãos do governo, é extremamente importante, né? Esse link da Abralog junto lá à CNT, né? Enfim, porque você acaba levando, na verdade, né? É uma associação que acaba levando lá para Brasília, né? Para o governo, as necessidades, né? As necessidades, enfim, as reivindicações, né? Das empresas, enfim. Então, esse link é extremamente importante na minha visão, né? Enfim, então, imagino que você atua muito aí em cima disso, né? Porque é mais fácil ter um interlocutor, né, no nível da Abralog, né, do que todo mundo ir lá bater na porta, né? Exatamente, uma empresa aí isoladamente é mais difícil, né? E isso ficou muito claro agora, com essa pandemia, né? Nós já tínhamos o comitê de crise da Abralog, que ela nasceu, vocês estavam comentando, na greve dos caminhoneiros, há 2 anos atrás, em maio, e aí você colocou bem, né, o Brasil percebeu a importância da logística naquele momento, ficamos 2 semanas sem abastecimento, né, então foi realmente um verdadeiro caos, e esse comitê, ele foi criado naquela época, ela se mantém e está sendo muito útil
durante essa pandemia, esse comitê multidisciplinar. Então, nós temos lá os diversos modais, diversos setores, temos um suporte jurídico, cujo objetivo é interpretar as resoluções do governo e também levar algumas demandas do setor. A gente vai comentar depois sobre dos desafios do nosso setor de transporte e logística no Brasil, né? Muito bem. O Thiago está com um probleminha na câmera dele, já ele está de volta aqui, né? Ele não correu do debate não, viu? Vou tomar um café. Já ele tá entrando novamente aí. Vamos lá, acho que tá entrando, acho que ele tá voltando aqui, mas ok. Seguindo então, Pedro, lá, o Thiago tá de volta. Voltei, desculpa pessoal, deu problema na minha internet, entrei pelo celular aqui. A internet hoje é assim, né? Nosso carro-chefe para poder trabalhar aqui, né? Senão, praticamente a gente passa o dia inteiro em reuniões, conferências, webinars, né? Enfim. Então, sem internet hoje, a gente vê. É outra coisa que a gente vê que, assim, aparentemente o Brasil tá bem, né? Com as internets aí. Eu tenho visto pouca gente com dificuldades, mas até que está sustentando bem aí a nossa infraestrutura de internet, né? Sem dúvida. Ainda bem. Eu não sei se você ouviu tudo, Thiago, mas o Pedro deu uma passada aqui falando um pouco sobre a Abralog, né? Enfim, o motivo de estarmos juntos, né? Falou um pouquinho também do papel da Abralog aí junto aos órgãos de governo lá em Brasília, né? A CNT. O quão é importante, né, esse papel, né, de interlocutor, né, das empresas, né, empresas de logística, de transporte, indústria, e-commerce agora também, enfim. Então, o Pedro estava dando uma passada no geral sobre isso, tá? Bacana. Eu perdi só um pedacinho, só a hora que eu caí consegui voltar aqui, desculpa. Legal, muito bem. Vamos emendar já um segundo tema, que é o seguinte, o Pedro, e diante de tudo que está acontecendo, qual que é a visão da Abralog, não só nesse momento de pandemia, né, que é um presente, mas de futuro também para o mercado de transporte, de logística, enfim, queria que você explanasse um pouco aí sobre a visão da Abralog e até, obviamente, dos órgãos aí de CNT, né, para o futuro, né? Para onde estamos indo, né? Eu destacaria 6 pontos para a gente bater um papo sobre essa pergunta. O primeiro ponto que é muito relevante é a saúde financeira do setor de transporte e logística. A saúde financeira do setor não vinha bem, fruto da recessão que passamos no Brasil por 4 anos, né? Você teve vacância em armazenagem, caiu para 60%, 70% de ocupação em algumas regiões, tivemos disponibilidade de caminhões, né? Uns falam em 20%, 25%, que culminou na greve dos caminhoneiros, né? Que é um indicador fundamental, que mostra o grau de mecanização no país, né? A gente tinha, até 2013, uma comercialização média de 23 mil equipamentos, né? E durante a recessão caiu próximo da metade. Então, são indicadores que mostram que o setor da logística estava sofrendo aquela situação, né? Aí nós temos uma recuperação. O último trimestre do ano passado foi muito bom, todos celebraram o melhor Black Friday da história. O final do ano também foi muito interessante em termos de consumo. Esse ano iniciou bem, as empresas colocando os projetos que estavam adormecidos de tecnologia para conversar com seus fornecedores, com provedores de soluções, como vocês. E nós temos essa situação inesperada da pandemia. E tem cadeias produtivas que, no outro dia, viram seu consumo ou sua atividade cair 70%. Então, a gente costuma dizer que ninguém sai ileso de uma guerra. Mas o setor de transporte e logística é um setor que já vinha com certa eficiência e tem um grande problema, a maioria delas, das empresas, que é fluxo de caixa, quer dizer, como manter o seu dia a dia em função da situação que nós estamos vivendo.
A gente também sabe que as empresas brasileiras não são muito acostumadas a análise de cenários e também fazer provisões financeiras, então, algumas têm aí suporte para mais 1, 2, 3 meses de fluxo de caixa, e essa é uma das reivindicações da Bralog, junto ao governo, aos bancos, né, que ofereçam às transportadoras, aos operadores logísticos desse setor, linhas de crédito, né, para capital de giro, com um prazo estendido para pagamento, com juros pequenos, menores, né, para que a gente suporte esse setor fundamental. O transporte e logística, a gente vai ter problema, sem dúvida alguma. Então, esse é o primeiro ponto, que é a saúde financeira. Essa situação vai levar ao segundo ponto, que a gente entende que é a consolidação do setor, né? A gente já viu isso no varejo no passado, as grandes redes fazendo isso, mesmo na logística, né? Mas essa situação vai levar a uma consolidação natural do setor, né? Alguns terão que fechar suas portas, outros vão buscar parcerias, aquisições, enfim. Então, esse é um ponto importante, que eu acho que também é um ponto que deve ser analisado. Não existe no Brasil, a gente fala muito disso, uma barreira de entrada para a transportadora, quer dizer, o profissional lá, o sujeito tem lá um dinheiro, vai ao banco, empresta, compra 2, 3 caminhões e monta a sua empresa de transporte. Mas tem uma dificuldade muito grande, que é a barreira de saída, né? Então, isso vai dar uma depurada no mercado, certamente. Agora, aquelas empresas pequenas e médias também têm uma oportunidade na mão. Elas conhecem o regionalismo da sua atuação, conhecem a clientela, conhecem a distribuição capilarizada, tem um patrimônio que pode ser interessante para as empresas que estão buscando expandir a sua atuação nacional. Então, também essa parte de acordos colaborativos, empresariais, eu acho que é importante. O terceiro ponto é a infraestrutura, e a gente vê com muita alegria o trabalho desenvolvido pelo Ministério dos Transportes, pelo ministro Tarcísio. A gente sempre defendeu que logística tem que ser uma questão de governo e não de Estado. O Brasil tinha mania de, a cada governo, você implementar um plano de logística e transporte sem continuidade. Então, os projetos têm que ser em longo prazo, os investimentos são intensivos, e a gente vê do governo, do ministro Tarcísio, tanto é que, apesar da pandemia, ele está mantendo todos os projetos de investimentos, o que é bom para o nosso setor da logística e transportes, né? E também para reduzir o nosso custo logístico, que ainda é muito alto. O Brasil, com logística, consome aí 12,5% do PIB, que é um volume expressivo comparado a outras economias, Estados Unidos na ordem de 8%, 9%, Europa 10%. Então, boa parte desse PIB da logística é por deficiência, a gente vê isso nas safras, congestionamentos, estoques sobre rodas, que todos conhecemos. Outro ponto na área de logística e transporte, a gente tem que destacar o papel do logístico, né? O profissional de logística no Brasil é realmente um herói, né? Fazer logística com o que nós temos, com todas as deficiências, realmente tem que ser um herói. A gente tem visto isso nessa situação atual, né? Mas eu acho que o logístico tem um grau de adaptabilidade incrível e tem que exercitar isso daqui para frente. Outro ponto são as oportunidades para a área de logística e transporte. Eu vejo aí algo interessante. Vou dar um exemplo: a digitalização da cadeia de suprimentos, todo mundo está falando. Quer dizer, veio para ficar e veio mesmo, não tem forma. Quer dizer, isso já é uma realidade nas organizações, aquelas que já estavam nesse processo estão acelerando, aquelas que não entraram nessa jornada estão entrando e buscando soluções de tecnologia para melhorar seus processos e resultados, né? E o e-commerce, vocês comentaram no início do e-commerce, em função da pandemia, teve uma explosão incrível. A gente sempre soube que o e-commerce teria esse boom um dia, já vinha crescendo, mesmo na época da recessão, comentei, crescia 2 dígitos por ano, e agora, com essa fase, em função da necessidade, consumidores que não tinham costume começaram a testar e gostar desse serviço. Então, isso abre aí uma janela de oportunidade fantástica para o nosso setor de logística e transporte. Então, com produtos, serviços, a entrega capilarizada,
o investimento de tecnologia para melhorar a performance. A gente viu e tem visto que o varejo se adequou rapidamente, né? Então, quando aconteceu a pandemia, o varejo estava organizado para atender aquela demanda, né? Algumas vezes varejo, por exemplo, em São Paulo, atender 3, 4 mil pedidos por dia, e, de repente, com a pandemia, viu esse número quadruplicar. Então, teve que buscar um rearranjo operacional, buscar área e tal, e se ajustou. Mas, da forma que está, não é bom. Quer dizer, vai precisar investir mais, vai precisar buscar mais tecnologia para desenvolver a performance, né? Então, esse é um ponto importante que a gente vê aí para o setor. E o legado que a gente vê também que é outro ponto dessa situação, que é o processo de colaboração. O brasileiro sempre teve aversão a processos colaborativos, as indústrias, as redes rivais, muita dificuldade muito grande de sentar à mesa e discutir melhorias para melhorar a performance de toda a cadeia, todos ganham, né? Isso é uma cultura que a gente vê também em outros países da América Latina. Então, essa situação tem quebrado um pouco essa cultura, o que é ótimo. Então, a gente vê profissionais de várias empresas conversando, indústria e varejo se conversando, buscando soluções, até concorrentes trocando boas práticas, respeitando aí, obviamente, os pontos de confidencialidade e especificidade de cada operação. Então, esse legado da colaboração, eu acho que também vai ser importante para que as empresas conversem mais conjuntamente e busquem soluções que reduzam o custo e aumentem a eficiência da cadeia logística. Perfeito. Pedro, eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente percebe que muitas empresas do segmento de transporte, elas já estavam adequadas, preparadas, né? E muitas já trabalhavam com o segmento de e-commerce, fazendo o WMS, né? Fazendo toda a logística do produto, né? Do produto que é vendido no meio digital e a entrega disso, né? Mas a gente percebe que muitas empresas não estavam adequadas e trabalhavam muito para o comércio físico, né? Quais foram os impactos que vocês sentiram na Abralog dessas empresas? Qual foi o maior impacto para essas empresas? Eu acho que o grande impacto foi como se adaptar rapidamente para manter as vendas. É uma verdade o que está dizendo, quer dizer, o varejo tradicional, e a gente conversa, temos associados lá, antes da pandemia, o comércio eletrônico representava 1 a 2% do faturamento, quer dizer, quase nada. Assim que o comércio eletrônico no Brasil, de todo o comércio que se pratica, o eletrônico fica na faixa de 5%, se você colocar passagens, hotéis, tudo isso cresce um pouco, como atividade, mas no nosso setor era muito pouco, e essas empresas viram chegar ao volume de 7%, 8%. Então, a grande dificuldade foi, primeiro, adequar o pessoal, treinamento, melhorar o processo, fazer alguns investimentos rápidos em sistemas de sorte, em preparação de pedidos, e também a parte de abastecimento e entrega. Tanto é que, no começo da pandemia, os prazos de entrega do e-commerce estavam em 10, 15 dias, e aí você já vê uma adaptação melhor, hoje já empresas praticando 48 horas, né? Mas esse foi o grande impacto, quer dizer, apesar do e-commerce, a mente ainda, o processo mental ainda era muito operação física, né? Então, isso muda, e aí eu vejo oportunidade para a parte de vocês, a parte de rastreamento, a parte de roteirização, quer dizer, isso tem um potencial fantástico de aplicação nos próximos anos. Acho que o grande desafio que pelo menos que eu imagino que essas empresas tiveram, principalmente as de e-commerce, é o door-to-door, né? Você conseguir levar até a porta do cliente final, né? E eu fico muito surpreso, por exemplo, quando começou toda essa pandemia, eu falei, puxa, eu preciso melhorar minha infraestrutura da minha casa. Eu fui comprar uma webcam melhor para poder fazer. É incrível, eu comprei no Mercado Livre. Eu comprei essa câmera às 11 horas da noite da quinta-feira. Sexta-feira, 7 horas da manhã, estava na minha casa a câmera. Né? Então, é algo assim espetacular. Uma evolução. Né? Qual o papel, né, dessas empresas de e-commerce, né, ou da tecnologia para embasar essa mudança tão radical e tão rápida, né, na forma de entrega? Produtos que demoravam, às vezes, 1 semana, 2 semanas para ser entregue, sendo entregue em horas, né? É uma evolução sensacional, né?
Eu acho que o Pedro travou a câmera do Pedro lá, né? Estão me ouvindo voltou. agora? Tá, sim. beleza, Pedro. Esse é um ponto. O Mercado Livre é nosso associado, Pão de Açúcar, né, é nosso. E aí você tinha um detalhe importante, porque o custo do last mile que a gente fala pode representar até 30% desse custo logístico do e-commerce, o que é alto, né? E as empresas tinham, nem todas cobravam esse serviço, e isso virou uma rotina, quer dizer, hoje está incorporado também esse custo, as empresas estão cobrando por isso, e o consumidor está vendo valor, né? Eu acho que não há como o e-commerce sobreviver se não repassar parte desse custo da distribuição da última milha, que é complicado numa cidade como São Paulo, por exemplo. E Pedro, eu vou ser sincero, eu como consumidor, eu não vejo problema nenhum em pagar um pouco mais, porque o que importa para mim não é mais frete grátis. O que importa para mim é o tempo de entrega. Tempo. Disponibilidade. Exatamente isso. Necessidade. Então, isso muda o mindset do consumidor. Por isso que eu vejo, hoje a China pratica, segundo as pesquisas, 30% já consumo online, Estados Unidos 15%. Eu acho que o Brasil vai ganhar 3, 4, 5 anos aí, já a gente vai estar falando em níveis de 15%, 20%, seguramente. Então, esse é um nicho de oportunidade para empresas de tecnologia como vocês e soluções, para empresas de transporte, pensarem com muita atenção. Muito bem. Ô Pedro, eu queria fazer um apanhado aqui dos pontos que você colocou aqui, e muita coisa em comum aqui a gente falou. Por exemplo, a questão do e-commerce, que você acabou de citar, a gente nota dentro da nossa aliança, né? Nós temos uma aliança, uma associação também, que é a BioAnalyze, onde tem diversos parceiros focados em segmentos específicos, dentre eles o e-commerce, né? Então, a gente notou, conversando com o nosso parceiro de e-commerce, que essa demanda, nas primeiras semanas aí da pandemia, eles entraram em pânico. Entendeu? O mercado entrou em pânico, eu falei assim, porque assim, de repente alguém que tinha lojas, né? Nós temos clientes assim, por exemplo, né? Que tem lojas e lojas aí na rua, mas nunca pensou não, né? Eu pensava, mas era projeto futuro de ir para o e-commerce e tudo mais. Esse projeto futuro se transformou numa ação praticamente que imediata. Por quê? Ele viu as receitas dele despencarem para praticamente zero, né? E aí, como é que faz? Vou parar de vender? Então, o e-commerce foi extremamente impulsionado nesse momento, né? Então, esse acho que é um ponto, né? A outra questão que você colocou é a consolidação do setor aí, principalmente em relação às pequenas e médias, né? Enfim, isso é um assunto legal porque esse é muito o nosso foco, né? Os nossos softwares, né? Enfim, apesar de servirem em qualquer grande empresa, a nossa missão é levar muito essas tecnologias de ponta para esse público do SME. A gente sabe que ele é carente, ele muitas vezes que a gente conversa com um pequeno empresário, ele trabalha com Excel, né? Enfim, a gente está super acostumado em ver grandes sistemas construídos dentro do Excel, né? E chega um momento que não dá mais para fazer gestão. Então, por isso que eu até provoquei aqui, qual é o desafio, né? Como ter uma gestão eficiente? Se você não se profissionalizar, não tiver boas soluções, boas ferramentas, enfim, agregar isso em nuvem, porque não faz o menor sentido você ter tudo isso dentro de casa hoje mais, enfim, principalmente para esse pequeno e médio, né? Levar essas tecnologias para esse pequeno e médio é a nossa missão. Então, eu acho que também é outro impulsionamento que está havendo, né? Enfim, já estava acontecendo e com tudo que está acontecendo vai impulsionar cada vez mais, né? A gente tem dois grandes problemas aqui, eu vejo no que você colocou, quando você fala da saúde financeira, né, fluxo de caixa e tudo mais, né? Outro dia, conversando com o nosso gerente, né, do banco que a gente trabalha, e ele falou assim, olha, o governo tem falado muito, né, em linhas de crédito, mas na realidade não está chegando na ponta. Ontem mesmo, né, tivemos a notícia que o governo está soltando mais 21 bilhões, enfim. Como é que você vê? Você tem ouvido muito aí as empresas com esse mesmo tema? Fala, olha, a gente ouve, mas no final das contas não está chegando na ponta, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? E com relação à infraestrutura,
é um outro ponto que é super importante, né? A gente faz aqui o nosso trabalho, todo mundo engajado com tecnologia para dar uma eficiência melhor para as empresas, mas nós temos as estradas, né, muito precárias ainda no país, enfim, sinalização, fretes obviamente se tornam caros, né? A gente entende que a parte de transporte de trens, por exemplo, é muito pouco ou quase nada explorado, né? Então, essas infraestruturas também fazem muita falta, né? Vamos começar por estrutura. O Brasil, ele sempre investiu muito em infraestrutura. Nos últimos anos, esse índice ficou na casa de menos de 1%, 0,5%, alguns anos, 0,3% do PIB. Né? Você tem um país próximo aqui, que é o Chile, que investe 5%, 6% do PIB em infraestrutura, de forma consistente. Você pega grandes nações como China, com o Brasil e Índia, também investem 5%, 6% e de forma rotineira. Então, não tem como um país da dimensão nossa não investir mais, investir nesse índice de 0,5%, 1%. Nós temos que levar essa casa de investimento na faixa de 3%, 4% nos próximos 15, 20 anos, sem dúvida alguma. E isso mostra, né, anualmente nós temos aquela pesquisa do Banco Mundial que tem o ranking de competitividade das nações, e nós somos 150 nações, 160 nações, nós estamos ali na parte intermediária, porque vários dos temas de análise ali de competitividade estão relacionados à infraestrutura, logística, burocracia também, que você no Brasil, na área de logística, é um negócio imenso, a área de transporte principalmente, né? Então, temos que mudar esse mindset, e essa é a nossa entusiasmo com o atual ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio, que tem essa visão, ele conhece os modais, ele sabe que o Brasil, se não tiver multimodalidade, como você comentou, a gente não vai chegar aí em níveis de competitividade que nós necessitamos, né? Então, o pessoal fala, pô, mas a multimodalidade vai reduzir o espaço do transporte rodoviário. Absolutamente, isso vai alavancar, isso vai fazer com que o transporte rodoviário busque parcerias, busque complementações na entrega para o cliente final, utilizando cabotagem, utilizando ferrovia, hidrovia. Nós temos uma bacia hídrica fantástica do país e a gente não utiliza. Então, tem que sim investir. De que forma? O governo vai estar buscando concessões, está buscando financiamento. Eu acho que é uma forma de a gente entrar nesse ritmo de investimento em infraestrutura. O outro tema, em relação, você comentou de tecnologia, né, da parte de infraestrutura. Está no mudo, o Marco. Está no Marco? Opa, perdão. Isso, e também da questão do fluxo de caixa, né, da grana que não está chegando aí no pequeno e médio empresário, né? Também a realidade que nós estamos enfrentando, vários associados enfrentando o mesmo problema, quer dizer, o dinheiro não chega. Isso é um dos pontos de conversa hoje com as autoridades para entender como é que a gente pode acelerar esse processo, né? Ou porque os bancos buscam uma certa burocracia para liberar esses créditos, ou às vezes chega com taxas um pouco superiores do que havia sido comentado. Então, esse é um ponto de atenção que a gente está discutindo efetivamente, porque realmente não está chegando conforme prometido, né, conforme divulgado. Eu tenho uma dúvida aqui, Pedro, que eu gostaria de... Eu vejo algumas empresas, ao passo que nós vemos algumas empresas logísticas, né, muito mais focadas na logística de entrega e distribuição, que até cresceram nesse momento da pandemia, né? Mas a gente vê empresas logísticas de transporte de pessoas, principalmente, que tiveram uma queda muito grande, né? Esse é o setor que realmente foi mais afetado. Na Abralog possuem esse registro. Qual o setor mais afetado logístico hoje? Bom, a cadeia logística ela é muito ampla, né? Você tem extremos aí, por exemplo, a logística do agronegócio é uma logística que não sofreu tanto impacto. O agronegócio teve bateu safra recorde, com alta produtividade. Então, esse setor da logística caiu 1% a 2% no máximo, não é muito, né? Mas no outro extremo, você tem, por exemplo, o segmento de automobilístico.
Então, você tem empresas de transporte, empresas de logística, que foram criadas para atender esse segmento. Então, essas empresas, elas estão com sérios problemas, aí estão buscando a migração para outras atividades e tudo mais, né? Outro segmento, a linha branca, a linha marrom também, sofreu bastante. Então, tem empresas constituídas que atuavam nesse setor, né? Você tem de exceção, medicamentos, alimentos, esse mercado segue bem. Bebidas, por exemplo, você pega a empresa de cerveja, de refrigerantes, aí queda de 40% em função do fechamento de bares e shoppings. Então, você tem uma diversidade muito grande. Por isso é que a gente entende no processo de consolidação natural do setor, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Legal. Marco, tá no mudo, Marco. Pessoal, só para falar, assim, quem quiser mandar perguntas aqui pelo nosso chat, está aberto, fique à vontade, você pode fazer perguntas à vontade para o Pedro, para o Thiago, enfim. Tá? Pegando o gancho aqui, né, em como ter essa gestão eficiência, eu vou emendar agora terceiro tema, que é como a tecnologia influencia, né, ou promove redução de custos na empresa, né? Eu queria soltar um videozinho que a gente tem e depois a gente fala um pouco sobre esse tema, tá? Thiago, pode soltar? Sim, estou startando ele. Nossa plataforma tem como objetivo promover a inovação para nossos clientes através do IoT. Tratamos os processos de gestão de frota trazendo a conectividade dos veículos com as pessoas, no caso, os gestores, mecânicos e motoristas. A conectividade é a disponibilização das informações dos veículos, IRP atualizadas em tempo real, promovendo a tomada das melhores decisões nos momentos certos. A plataforma é integrada com o SAP Business One, onde consumimos os veículos através do cadastro de ativos, as peças com seus respectivos estoques, atualizados em tempo real, e quando não existe estoque suficiente, temos a integração de ordem de serviço, que dispara uma requisição de compra seguindo todos os fluxos de aprovações implantados no SAP Business One. A plataforma já possui algumas funcionalidades. Esta é a tela inicial do sistema. No centro da tela é possível parametrizar para que apareça o logo do cliente. Ao lado esquerdo temos as principais funcionalidades da plataforma. A administração é o local onde é gerenciado os cadastros. Em específico, o centro de custo, colaboradores, peças e veículos são integrados com o SAP Business One. É possível também fazer integração com outros ERPs. As demais informações de grupo de usuários e permissão de módulos são para gerenciamento de acesso às funcionalidades. O calendário é o calendário de cadastro de manutenção. Indo para a funcionalidade telemetria, unidades de medida. É feito o cadastro das unidades que serão monitorados no sistema. Variáveis. É o cadastro das variáveis que serão medidas nos veículos, como por exemplo, temperatura de pneus, torque e velocidade. Dispositivos. Aqui entra o cadastro dos veículos. Os veículos que eu trouxe automaticamente do RP, eles aparecem na plataforma e nós fazemos o cadastro como um dispositivo que vai ser monitorado. Alertas. Os alertas são cadastrados as variáveis e os seus limites, por exemplo, o limite de velocidade. Manutenção. É um módulo onde é possível montar checklists online para as manutenções. Como exemplo, fazer as questões específicas para um checklist de borracheiro. Podemos ver aqui perguntas específicas para esse tipo de manutenção. É possível também fazer link com manuais de procedimentos, caso tenha alguma manutenção complexa. O preenchimento do checklist é feito por tipo de checklist. No exemplo, inspeção de pneus e rodas. O preenchimento ele é todo padronizado. Ocorrem as perguntas e as respostas ok ou não ok.
caso de não ok, é possível indicar o que fazer, no caso, calibrar e fazer alguma observação. Com isso, temos disponível os checklists online. Caso seja necessário alguma manutenção, é possível fazer uma ordem de serviço, no qual é disparado automaticamente para o RP, gerando uma requisição de compra e necessidade de aquisição de peça. O CCO, Centro de Comando Operacional, é um módulo onde é possível fazer o monitoramento dos veículos atrelados a um contrato. No CCO é possível monitorar os veículos que estão ativos na plataforma. Neste caso, vamos selecionar o veículo 2. Podemos observar na tela o veículo que está sendo monitorado. É possível obter os dados que estão sendo monitorados. Para isso, basta clicar sobre o veículo. Nesse caso, as variáveis monitoradas são demonstradas nesse quadro. Como exemplo, temperatura, umidade, sensor, temperatura do motor, RPM, odômetro, velocidade, acelerômetro e pressão dos pneus. Temos também abaixo do painel os principais indicadores, no caso, temperatura média, velocidade média e consumo médio. Temos também a funcionalidade dos relatórios. Nesse exemplo, vamos verificar o relatório de telemetria. Nesse relatório, é possível escolher o contrato e os veículos que serão monitorados deste contrato. Podemos selecionar que tipo de variável gostaríamos de emitir o relatório. No exemplo, velocidade. E o período em que foi registrado as variáveis. Selecionamos os veículos desse contrato. Neste caso, o veículo 2. Podemos observar o registro de todas as ocorrências de velocidade deste veículo. A plataforma registra exatamente a data e o horário e a velocidade que foi registrada. É possível extrair os dados desse relatório em arquivos, como por exemplo no formato Excel, de forma que o cliente possa gerar o relatório conforme a sua necessidade. Nosso diferencial IoT e integração. IoT, o céu é o limite. Extraímos informações na origem dos veículos e máquinas. Desenvolvemos o dispositivo IoT conforme a necessidade do cliente. Podemos monitorar qualquer tipo de veículo, máquinas, cargas, rotas, entre outros. A grande vantagem da integração está na veracidade das informações. Todas as informações estão integradas em tempo real com o RP. Por exemplo, o consumo de item e a baixa automática do estoque no RP. Com o uso da plataforma, o usuário obtém grandes benefícios para o negócio. Informações atualizadas em tempo real, melhores decisões, ações preventivas, aumento de produtividade, visibilidade da operação, contabilização dos custos da operação, contas certas e em tempo real e melhores resultados. Espero que vocês tenham gostado da nossa solução BionLog Gestão de Frota 4.0. Esta foi uma experiência de como ocorre a conectividade entre veículos e pessoas. Caso tenha interesse em aprofundar na solução, estamos à disposição. Muito obrigado. Muito bom. Vamos voltar aqui o nosso slide. Então a gente tinha falado exatamente, né, como ter essa gestão eficiente, né? O Nunes aí, que é o nosso diretor de operações, durante esse vídeo citou vários temas aí importantes, né? De algumas coisas que nós já tínhamos falado até agora, né? Como que a gente tem aí uma consolidação melhor, né, da gestão da empresa, enfim, como eu colaboro, né, com todos os setores da empresa. A gente estava vendo ali desde da manutenção, lá da área onde faz realmente as revisões dos veículos, com o motorista, né, como é que ele está se comportando, enfim, e muitas vezes para reeducar esse motorista, né. Então, são vários temas aí que a gente abrange dentro dessa solução. Então, acho que é um pouco das respostas que a gente tinha feito, né, provocado aqui, elas estão aí, né, contidas nesse vídeo. Então, dando um resumo, né, nós falamos de roteirização, ou seja, então nós temos exemplos aí, o Thiago também depois pode exemplificar com
com cases aí que eu já sei, de como é mais eficiente você fazer uma roteirização melhor. A gente tem um cliente nosso, por exemplo, que ele utilizava às vezes 2 veículos para fazer uma rota, né? No caso dele lá, ele faz transporte escolar, e depois de aplicado essa solução, a gente viu que com inteligência artificial ele não teria necessidade de ter 2 veículos. Então, com um veículo fazendo uma rota mais inteligente, ele conseguiria fazer o percurso na velocidade que ele precisava, na verdade, no tempo, né, de contratual, né, e com isso ele já ganhou uma redução de custo, né, ele já não precisa ter 2 veículos e sim um, né. A telemetria, onde você tem aí a aferição de diversos itens dentro do veículo, desde um pneu vazando, ar-condicionado, temperatura do óleo, a aceleração do motorista, se é aquela aceleração brusca ou não. Então, no final do dia, ele te dá inúmeras informações para que o gestor possa tomar as melhores decisões, né? Enfim. Monitoramento, a questão do abastecimento, né, fazendo link aí com o abastecimento do veículo. Poxa, eu estou abastecendo 100 litros nesse veículo, ele está indo para o veículo correto ou não está, enfim. Então são diversas funcionalidades, né, que isso melhora muito, muito a gestão do empresário, né? E obviamente tudo isso amarrado e linkado aí no RP, onde faz toda a parte do back-office, faz todo o link, né, entre essa aplicação e o back-office, né, de forma inteligente, né. Então, assim, é um pouquinho aí da nossa cara, como é que a gente melhora, na verdade, reduz os custos de uma empresa aí, trazendo melhorias, né, contínuas, né. Thiago, acho que tem alguma coisa, inclusive, para falar aí sobre cases, né, importante sobre isso, né, Thiago? Eu acho que a tecnologia ela é essencial, né? Desde que bem empregada, né? Então, em todos os aspectos, não só no logístico, né? Se a gente não emprega a tecnologia no lugar certo, da forma adequada, com os parâmetros setados, linkados ao negócio, né? Você vai ter problemas. Eu vou citar um caso do que aconteceu com uma grande indústria alimentícia, não só alimentícia, mas ela também trabalha no segmento de produtos de limpeza, né? Mas a operação que eu vou citar aqui, esse case que é bem interessante, que mostra exatamente isso, né? Como a tecnologia mal empregada, ela pode prejudicar o negócio. Ela é um segmento dessa indústria, que é um case nosso, ele fabrica sorvetes, né? E ela fabrica sorvetes para Brasil, América Latina e México, né? Então, ela fabrica e distribui. Então, é fabricado aqui no Brasil e distribuído para todas essas regiões. E para quem conhece um pouco mais do segmento logístico, o Pedro deve entender muito bem o que eu estou falando, transportar carga resfriada como sorvete é algo muito crítico. Porque o sorvete, a partir do momento que você tem uma variação de temperatura por mais de 5 minutos, esse sorvete ele passa ou a descongelar ou a congelar demais. O que significa que você perde totalmente a qualidade, porque ele cristaliza, né? E olha o que acontecia, essa empresa ela hospedava numa estrutura, numa nuvem pública, né? Então, a gente falando de tecnologias, talvez falando de uma nuvem pública, você possa pensar que está no pico da tecnologia, mas não se entendeu o que realmente o negócio precisava. Pegou toda essa estrutura, levou para a Amazon, para a AWS, sem fazer uma otimização ou sem fazer ajustes da aplicação, levou para essa nuvem, e começou a fazer o cálculo de rotas para ser entregue para os transportadores todo dia, 8 horas da manhã, né, essas rotas. Imagina, 3.500 transportadores levando isso para América Latina e México, e esse cálculo de rota, essa roteirização tinha que ser calculada todo dia. E ela começava a ser calculada à meia-noite, e ela, 8 da manhã, tinha que estar pronto, né? Na verdade, começava a calcular antes, até às 5 horas da tarde, para ser entregue 8 horas da manhã no outro dia. O problema é que esse cálculo de rota demorava, na média, 13 horas para ser calculado, nessa estrutura na nuvem, né? E aí, o diretor de TI dessa grande indústria nos contatou e falou, olha, eu tenho um problema, porque toda vez que eu tenho que executar um cálculo de rota e dar algum problema de ponteiro da base de dados, sabe, que eu não consigo organizar os dados para poder distribuir para os roteirizadores, eu
perco as rotas. Esse transportador ele tem que pegar a rota do dia anterior, muitas vezes não é a rota adequada e eu tenho problemas com a entrega do sorvete. E esse sorvete ele passa a ter um atraso na entrega. Quando ele chega nas grandes redes de varejo, né, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, e eles vão abrir e fazer a amostragem dessa carga de sorvete, o sorvete está cristalizado, eles rejeitam. Aí eles pegam essa carga de sorvete e tentam distribuir para padarias de bairro, para pequenos mercadinhos, né, mercearias, mas não consegue distribuir tudo, e o resultado, 6% de perda da carga de sorvete. O que para a indústria, por conta da logística, é absurdamente alto. E ele falou, e toda vez na reunião de board da nossa, que é realizado mundialmente, aparece o Brasil com um ponto vermelho lá, porque estamos perdendo sorvete, receita por conta da roteirização da entrega do sorvete, associado à área de TI, né, de tecnologia. E aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos que a tecnologia ela tinha sido empregada da forma errada. Né? E aí o que nós fizemos uma reestruturação, trouxemos para uma nuvem privada, onde tem um nível de performance mais elevado, e a gente conseguiu baixar isso de 13 horas para 25 minutos. Essa redução fez com que eles tivessem uma redução na perda da carga de sorvete de 6% para 0,02%. Né? E imagina o lucro que isso não trouxe para a indústria. Então, esse é um case que a gente gosta de citar bastante, que interfere realmente no setor logístico e que interfere no negócio, né? Se não empregada bem a tecnologia. Então, a importância de ter a tecnologia bem empregada, linkada ao negócio, e com os processos e fluxos adequados, você consegue ter ganho de eficiência. O contrário também é verdade. Você passa a ter uma perda de eficiência operacional e uma perda dos seus lucros. Muito bom, muito bom. Pedro, você tem alguma coisa a acrescentar? Tá no mudo, Pedro. Tá no mudo. Agora sim? Isso. Sim. Não, está bem alinhado. Eu acho que o mundo empresarial vai evoluir com essa situação, não tenha dúvida. Vocês falaram, Logística 4.0 vai ser tema, foco das organizações. As empresas vão ter que melhorar seus processos, não tem como, né? Investir corretamente em tecnologia. Vocês comentaram um tema importante, não adianta você colocar tecnologia, você tem que primeiro revisar processos, né? Marco comentou da planilha Excel, essa pergunta surgiu outro dia também numa live, pergunta, olha, meu CEO quer digitalizar tudo, mas a gente está ainda em gestão Excel, o que a gente faz? Digitaliza e depois acerta ou acerta, depois digitaliza. Eu sou na segunda pessoa, tem que rever processos, tem que definir aí otimizações, eliminar gargalos, eliminar ociosidade e depois aplicar corretamente a tecnologia. E conversando também com o Marco na semana passada, e a gente acha que o Brasil não deve nada para os países envolvidos em termos de soluções tecnológicas e de profissionais. A gente tem profissionais ótimos que conhecem muito tecnologia. Veja o exemplo aí que vocês citaram dessa empresa de sorvete. Né? Então, é questão de realmente aplicar corretamente. Né? E outro ponto para a digitalização é importante trabalhar a parte cultural das pessoas, né? Para que elas entendam a digitalização como um processo aliado na maioria da performance das organizações, não como concorrente, né? E aí a gente vê, quando você tem IoT, Big Data, Internet das Coisas juntos, quer dizer, você cria soluções, operações inteligentes. Vocês comentaram, né, a solução de vocês aí cobrem esses 3 pontos. Né? Então, é questão de realmente saber entender o que estágio você está hoje, qual a maturidade tecnológica você está na sua empresa, rever processos e aplicar corretamente. Tecnologia tem, profissionais competentes tem no mercado para várias aplicações. Eu vejo a parte de gestão de frotas fantástica. As empresas de transporte vão ter que pensar sério em melhorar a performance das frotas, redução dos custos, eliminação de ociosidade. Então, é momento certo de pensar em investimento nessa área, na gestão do transporte, sem dúvida alguma. É verdade, nós estamos trabalhando com um cliente, né, lá do Sul agora, e nós fizemos uma apresentação ampla para ele sobre a solução, né, no detalhe, né, enfim. Depois de tudo isso, no dia seguinte eu conversei um pouco com eles e ele falou assim, olha, é sensacional o que vocês me apresentaram, mas nós
serviu para nos alertar que a gente precisa primeiro olhar para os nossos processos, porque a gente não sabe o que pedir. A gente achava que sabia. Depois da sua apresentação, a gente notou que não sabe. Então, a gente vai vamos dar um passinho atrás. Durante os próximos 30 dias, nós vamos rever todos os processos. Depois, a gente volta exatamente no ponto onde paramos, entendeu? Então, o que o Thiago falou, que você complementou aí com relação a processos, é extremamente importante. É o chão, né? A gente tem que ter um bom alicerce, né, muito bem desenhado, para depois a gente subir o prédio do tamanho que quiser. Isso é super importante, né? Bom, a gente está se dirigindo mais para o finalzinho, tem só mais um tema aqui, e muito mais voltado até para o Thiago, se ele puder falar um pouco sobre isso. Quais são os principais ganhos, Thiago, que você enxerga em ter todas essas soluções, né, disponíveis em nuvem? Bom, Marco, acho que primeiro, como nós falamos, né, precisa entender se a estrutura tecnológica ou de processo está pronta, né? Estando pronta ou se programando essa jornada para a nuvem, né? Quando se fala da jornada para a nuvem, não é simplesmente pegar a aplicação de um lado, levar para a nuvem e está funcionando, né? É entender se a empresa está preparada para poder rodar dessa forma, se o software que ele possui, ele vai ter ganho de eficiência, ou se precisa ser feito algum ajuste nesse software. Lembrando que esse software em nuvem vai estar se comunicando diretamente com a frota, com os caminhões, em tempo real, com IoT, com telemetria, tal. Então, desde que esses pontos muito bem mapeados, né, e existem empresas e consultorias que ajudam a atingir esse nível de maturidade, ou mapear esse nível de maturidade, o ganho é imenso, né? Porque você passa a ter uma escalabilidade de crescimento. Vamos pegar o caso da pandemia de uma empresa que atendia o Mercado Livre no segmento de transporte. Inclusive, nós temos uma dessas empresas que atendem o Mercado Livre e hospedam com a gente na nuvem. A gente é um case bem próximo e a gente entende quais são as dores. A escalabilidade que você tem na nuvem, o ganho de eficiência operacional e o ganho de eficiência e o ganho de custo, porque você começa a pagar somente pelo que você realmente consumir, e você ter esse controle na sua mão é excepcional, né? Então, mas mais uma vez, eu vou ratificar aqui, é importante a empresa e todas as áreas de negócio estarem prontas para poder rodar dessa forma. Muitas vezes, quem toma a decisão de levar essa aplicação para uma nuvem é a área de TI, mas ele não consegue, muitas vezes, por não ter a visão do todo, entender qual é o impacto que isso pode causar na área de logística e operacional, né? Então, é muito importante essas áreas se conversarem, montarem um comitê para entender a maturidade do seu negócio para ser levado para a nuvem, principalmente o segmento logístico, que o impacto é direto. Nós tínhamos um caso de uma transportadora que rodava com a gente, que fazia entrega de carga de leite para Nestlé. Olha só, 5 minutos parado, ou 5 minutos de atraso na saída dos caminhões, azedava-se 15 mil litros de leite, né? Olha o impacto que isso pode causar, né? Então, tem que ser avaliado. Nós tínhamos um outro caso também de uma outra indústria, que é uma indústria do segmento têxtil, que faz e que tem uma logística espalhada por todo o Brasil. Essa indústria, ela tinha um grande problema, porque a saída das caixas dos seus pacotes para a entrada, né, o WMS, né, o controle do warehouse dele e a distribuição logística para saída, para entrega, era complexa e demorava, porque a bipagem das caixas para poder entrar no caminhão demorava quase 30 segundos, né? E o impacto disso parece pouco, né? Mas o impacto disso eram coisas que tinham que acontecer em 2 segundos, 1 segundo, né? Quase que instantâneo, né? Porque quando você tem todo um estoque para ser entregue, você começa a encavalar, você tem um gargalo ali na sua distribuição. Então, e por que ele tinha esse problema? Porque não foi planejado. Eles simplesmente levaram a aplicação para a nuvem e não consideraram que tem um meio para chegar até a nuvem. E esse meio não estava preparado para isso, a aplicação não estava com o protocolo otimizado. Então, você vê como que o impacto tecnológico mal empregado, ele afeta diretamente, financeiramente o negócio. Então, eu acredito que com um bom planejamento, a escolha da boa tecnologia, a preparação dos processos de governança e operacionais, se eles estiverem muito bem casados e planejados, a execução é perfeita e a eficiência operacional é certeira para um negócio. Excelente, excelente. Bom, passa a hora passa rápido, né? Já estamos nos caminhando aí para o final. Já
foram 60 minutos. E acho que a gente não tem perguntas. Aqui tem só o José que fez um comentário, né? Ele falou: o transporte público, se não fosse subsidiado, estaria falido. A gente sabe das dificuldades, né, Pedro? Principalmente, enfim, a gente conhece muitos empresários do setor privado, é óbvio, né? Que investem e tudo mais, mas não é fácil, né? Realmente não é fácil. E como ficará a mobilidade urbana com pós-pandemia, né? Com o home office, quer dizer, não teremos home office de segunda a sexta, mas com certeza isso será redistribuído, né? Então é um tema, vale um bate-papo específico sobre mobilidade urbana. Vale. A gente vai programar aí pelo menos mais uma ou duas sessões aí, porque o tema é longo e o tempo passa rápido, enfim. Mas, gente, queria agradecer, Pedro, a sua participação aqui, nesse nosso bate-papo aí tão bom, né, construtivo. Muito obrigado, eu espero que a gente esteja juntos aí nas próximas também, tá bom? Se você quiser fazer as suas considerações finais aí para a gente encerrar. Agradecer o Pedro IT, a Pivot, o Marco, o Thiago, toda a equipe aí que se implicou na construção desse webinar. Fico muito contente pela atenção, pela organização, parabéns. Novamente, sejam bem-vindos ao Abralog, contem conosco, que a gente puder trabalhar junto, desenvolver mercado junto. A Abralog tem essa visão, conforme eu coloquei inicialmente, né? Então, conte conosco e para outros bate-papos também, além da minha pessoa, temos vice-presidentes aí de várias áreas que podem também contribuir, tá? Então, parabéns aí pela iniciativa e que vocês tenham grandes negócios e realizem, cresçam e desenvolvam aí a tecnologia no nosso país, que é fundamental. Legal, eu queria agradecer também, Pedro, muito obrigado, agradecer parabenizando, né? Parabéns por estar à frente de uma associação tão importante, né, que cuida de um segmento tão importante para o nosso país. Então, muito obrigado pela sua contribuição. Do nosso lado, a gente vai tentar contribuir e apoiá-los, né, tanto de tecnologia, tentando linkar isso a negócio, fazendo com que os negócios prosperem, né, e usem a tecnologia para fazer isso de forma escalável e sustentável, né? Então, muito obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês aqui para falar mais uma vez de um tema tão importante aí. Eu fico à disposição de todos aí para poder debater, é um papo gostoso e eu gostaria de estar nos próximos aí. Pedro, muito obrigado, foi um prazer. Muito bom, Thiago, muito bom, Pedro, obrigado mais uma vez, e certamente a gente vai ter mais temas, já estão sugerindo aqui, mobilidade urbana pós-pandemia, já é um bom tema para a próxima aqui. Ótimo. A gente tem pano para manga aqui para conversar nas próximas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, ótimo dia para vocês e até a próxima. A apresentação a gente vai colocar o link, vai ficar disponível aqui, tá bom? Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado, Pedro. pessoal. Tchau, Thiago. Até mais. Até mais. Bom dia a todos os participantes aí. Tchau.